dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, para o nosso cafezinho habitual dos domingos, café que eu compartilho com vocês com muita alegria, um cafezinho que nos anima a viver um domingo feliz, um domingo de paz e, naturalmente, podemos tomar esse café falando sobre coisas relevantes da vida, coisas importantes do dia a dia, que possam nos ser úteis, possam nos ajudar na nossa jornada. Então, sejam todos bem-vindos e pedimos aos amigos que são inscritos que acionem os sininhos, que não são inscritos, se inscrevam e também curtam, compartilhem e também deem ao YouTube a mensagem de que esse vídeo vale a pena ser distribuído para mais amplamente, para mais pessoas. Então, agradeço a todos os quase 570 inscritos no nosso Toca do Leão e esperamos os que virão para que completemos logo 1000 inscritos no nosso Toca de todos os domingos. Amigos, nosso assunto de hoje é retalhos de dramas cotidianos. Vamos ao tema. Saí ontem para uma jornada entre amigos e fui fazer as coisas que faço ordinariamente aos sábados. E aí, supermercado, lotérica, uma loja de utensílios, né, e utilidades. Passamos pela casa de amigos, encontramos pessoas entrando ou saindo desses ambientes, pessoas que nos conhecem, que nos conheciam e com as quais confabulamos ali por alguns minutos. E o mais interessante foi observar que em cada ambiente desse, tão diferente um do outro, encontramos pessoas igualmente diferentes, uma das outras, mas cada uma trazendo um retalho do cotidiano delas para a conversa eventual que estávamos travando ali de passagem, né? Uns falavam de problemas de depressão intensa na família, outros falavam de doenças degenerativas, né, de pessoas idosas, outros falavam de dificuldades de trabalho, dificuldades com outros tipos de doenças de também trato difícil. Enfim, a variedade de temas, de assuntos, né, que foram tratados ali, chamavam-nos a atenção para 3 coisas interessantes, né? Que era solidão, depressão e doenças. Esse trinômio, né, comum na vida da sociedade. Cada dia que passa, novas modalidades de enfermidades são classificadas, né, no Código Internacional de Doenças, novas terapias são desenvolvidas, novos medicamentos, mas há alguns problemas que são difíceis de serem solucionados. O problema da solidão, por exemplo, nós verificamos há pouco tempo uma notícia que dava conta de que no Japão, em 2024, mais de 4.000 pessoas foram encontradas mortas dias, mas muitos dias, às vezes semanas, depois de terem falecido, porque estavam sozinhas nos suas casas, seus apartamentos, e só vieram a descobrir que elas já tinham partido por um detalhe ou outro da vizinhança, a percepção de que havia uma ausência, não estavam vendo aquelas pessoas. Outros notaram ali modificações de cheiros na proximidade, enfim, mas 4.000 pessoas num ano é muita gente, é uma solidão enorme que essas pessoas estavam vivendo, solitárias, sem ninguém por si. Outros lamentavam essas doenças de longo curso. Enfim, nós verificávamos que as enfermidades são desafiadoras em todos os sentidos, né? E sentimos que a depressão é um problema realmente que merece todo o cuidado, merece toda a atenção, merece o tratamento específico, a abordagem correta, a abordagem adequada, porque a depressão não somente tira da pessoa o seu vigor, a sua energia, a sua disposição
para a vida, para os seus projetos, né? Mas também ela traz, diríamos assim, muita apreensão, não só para quem está vivenciando-a, quanto para aqueles que estão em volta. De qualquer forma, esses encontros, né, que nós tivemos num dia só, nesses vários lugares, nos deram essa ideia de que haviam ali retalhos, né, dos dramas cotidianos de infinitas famílias da nossa sociedade atual. Então nós verificamos que, num caso, dizem uma doença física, outra uma doença de imaginação, uma doença imaginária. Nós vivemos problemas dessa natureza, né? As pessoas sofrem mais no mundo da imaginação do que no mundo físico propriamente dito. Tanto a apreensão, quanto o medo, quanto a expectativa difícil, né? A esperança precária, a esperança tênue, tudo isso faz com que as pessoas se sintam de um certo modo vulneráveis. Então, a dor no corpo físico pode ser muito intensa. E a dor no mundo da imaginação não é menor. Nós verificamos a perda de entes queridos, né? Como isso impacta as pessoas, né? Enfermidade em filhos, pais, afins, cônjuges. Tudo isso cria para as pessoas um cenário novo e desafiador. Então, ouvindo algumas queixas, ouvindo outros apenas com as ponderações do que estavam vivenciando, nós podemos sentir que nos retalhos desses dramas cotidianos, porque ali não estávamos vendo a integralidade das coisas, não estávamos de posse de todos os detalhes da vida de cada um, mas aquele relato, diríamos assim, aquele recorte momentâneo do problema já nos indicava que tínhamos, obviamente, um compromisso de, no mínimo, orar por essas pessoas, terem melhor sucesso, superarem seus problemas, vencerem suas dificuldades. Eu estava lendo, né, James Russell Lowell, que ele dizia assim: os infortúnios mais difíceis de suportar são aqueles que nunca acontecem. Lowell dizia isso porque há muitos infortúnios que são apreensões, medos, cismas, dúvidas, e às vezes não chega a concretizar aquilo que a pessoa teme mais, que teme mais virá a acontecer, mas ela sofre por isso, não sofre pouco e não sofre menos. Vivemos, como dizia Charles Swindoll, que é um escritor evangélico muito interessante, ele dizia: a vida é 10% do que me acontece e 90% de como reajo a isso. Quer dizer, nós reagimos aos impulsos da vida, aos desafios da vida, às, diríamos assim, modificações que ocorrem paulatina ou abruptamente, nós reagimos a tudo isso. Então, essa capacidade de olhar as coisas com o otimismo, a esperança, a certeza, ainda muitas vezes é abalada nas almas das pessoas em face dos acontecimentos inesperados, né, inóspitos que acontecem. Nós verificamos também que Paulo escreveu aos Efésios uma recomendação muito interessante. Ele dizia: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Escreveu aos Efésios 4:23. E ele insiste: e renoveis no espírito o vosso modo de sentir. Então, a maneira como nós entendemos as coisas, como nós percebemos as coisas, pode tornar mais leve ou mais pesada essa jornada, esse fardo que às vezes constitui as provações da vida, os dramas do nosso cotidiano. Mas mudando a nossa maneira de entender as coisas, compreendendo a justiça divina, sua bondade, sua misericórdia, né? E mudando o nosso modo de sentir para que nós sintamos a esperança de maneira mais vigorosa, de maneira mais, digamos assim, afirmativa dentro de nós, nós vamos também modificando um pouco a nossa maneira de sentir as coisas.
as coisas continuam como são, elas talvez não mudem para melhor só porque nós mudamos o nosso entendimento, porque nós mudamos o nosso modo de sentir. Mas isso nos dá uma condição de intervir e de participar muito maior do que nós imaginamos. Há também aquele fator de que nós precisamos, de vez em quando, fazermos uma faxina íntima no nosso mundo emocional, no nosso mundo espiritual, né? Marta Medeiros disse certa vez assim, né? Estava precisando fazer uma faxina em mim, jogar para fora alguns pensamentos e alguns sentimentos indesejáveis. Então, Marta Medeiros nos indica que de vez em quando nós precisamos, tanto quanto possível, fazer uma faxina íntima, jogar fora o medo, né? Jogar fora a tristeza, jogar fora a desesperança, porque a cada dia que passa, na jornada da vida podemos ser sim desafiados pelos acontecimentos, nem sempre bons, nem sempre desejáveis, de uma ou de outra dessas coisas da vida que nós chamamos aqui retalhos dos nossos dramas cotidianos. Mas em tudo Deus está presente, em tudo Jesus é a nossa escora, em tudo Jesus é a nossa esperança. Vinde a mim, vós que sofreis e vos encontrais sobrecarregados, eu vos aliviarei. É desse convite que estamos falando, é nesse convite que botamos a nossa esperança. Com certeza, desejando que todos possam superar seus dramas do dia a dia, suas dificuldades do dia a dia, nós esperamos também que, ao passar de tudo, estejamos mais fortes, estejamos melhores, com certeza, com a graça de Deus, mais felizes. Desejando felicidade a todos nesse domingo maravilhoso, espero revê-los no nosso próximo vídeo, que o nosso vídeo de hoje sirva para uma reflexão de confiança em Deus, de esperança em Cristo, de que tudo um dia vai se resolver. Muita paz a todos, beijo e até o próximo encontro.